Olá, para você que chegou em meu canal, não querendo ser repetitiva, mas já sendo, para você que chegou, para você que permaneceu, para você que de repente assistiu ao meu vídeo até o fim, para você que mencionou o meu vídeo a alguém, não sei, de repente, para você que eu vou dizer assim, vou colocar assim, que permanece. Para você que me concede a bênção, a honra, a grata bênção de permanecer em meu canal, eu quero deixar a você os meus agradecimentos em Cristo e quero dizer para você que, para mim, é de fato sim uma honra ter você permanecendo em meu canal e que você estando em meu canal, eu tenho colocado você diante de Deus em oração e assim bem como eu acredito circunstâncias que sua vida porventura possa vir a estar passando. Bom, peço a você que continue aqui fazendo parte desta, eu vou colocar assim, minha ideia. Ideia esta que, sinceramente, não é uma brincadeira, como eu já disse, e sinceramente também os meus conhecimentos no tocante à Bíblia, eles não são desse exato momento, nem de ontem, nem da semana passada, não. Os meus conhecimentos bíblicos, eles são desde os meus 13 anos de idade, conhecimentos estes com leituras da Bíblia, reflexões da mesma, né? E participando eu vou chamar ministrações de palestrantes de níveis internacionais e etc, e etc. E com leitura de livros também que abrangem a Bíblia e por aí vai. Bom, como vocês podem ver, confesso que não tenho faculdade de psicologia nem psiquiatria, não tenho esses cursos aí hoje, né, na moda, PNL, neurolinguística, neuroeducação e etc, e etc. Não sou uma terapeuta, não, mas eu estou aqui na plataforma mundial do YouTube fazendo o que diz a Bíblia, levando do meu jeito, da minha maneira, como o Espírito Santo fala comigo em oração, em reflexão da palavra dele, a o que diz a Bíblia, levando a quem chegando em meu canal e a quem ouvindo as minhas mensagens, a palavra, a maneira como Deus fala comigo, a palavra dele. E a mensagem que eu venho trazer hoje, é uma mensagem que eu tenho certeza que alguém já deve ter ouvido. Tem uma mensagem na Bíblia que ela diz assim: deixando as coisas que para trás ficam e seguindo, eu vou colocar assim, da maneira como eu, em refletindo sobre este versículo, ele me veio a entender. Então, eu vou colocar assim. Ao meu entender, o versículo quis dizer assim: deixai as coisas que para trás ficam e seguir firmes rumo à promessa. Então eu vejo esse versículo assim. Hoje é dia 8 de setembro. Deve ser aí por volta de umas 9h30, alguma coisa. O dia 7, ele já ficou para trás. O que eu pude fazer no dia 7 de setembro, o que deu ao meu alcance, porque certa vez eu já disse a vocês que eu não tenho
curso de PNL, nem neuroeducação, nem neurolinguística. Porém, o fato de eu não ter curso, de eu não ser concursada nestas áreas, não me impede de ter lido livros e de ter um pouco de conhecimento baseados nas leituras de que eu fiz. Então, baseado no livro de PNL que eu li, o mesmo diz o seguinte: um ser humano, ele fez, eu vou colocar ontem, dia 7 de setembro, o que estava ao alcance dele, o que ele pôde fazer naquele momento. Aí eu vou entrar com uma frase que eu já citei em vídeos meus, de Monja Coen, onde a mesma diz: quando você estiver em um momento, nessa mensagem, neste livro dela, ela pede para que a gente esteja de fato presente, consciente, fisicamente, emocionalmente. Ou seja, alguém já ouviu, tem umas brincadeirinhas de Facebook, de Instagram, que diz assim, tem uma foca, o desenho de daquele, eu vou colocar, entre aspas, uma espécie de peixe chamado foca, né? E aí entra um comentário assim, foca no objetivo. Tem o desenho da espécie de peixe foca e vem a seguinte mensagem embaixo, foca no objetivo. Então, para mim, o que esta mensagem de Monja Coen, ela diz é exatamente isso. Foca no seu dia 8 de setembro. Esteja presente no seu dia 8 de setembro, às 10 horas da noite, às 23 horas, não sei. Não sei quantas horas são. Mas esteja presente de fato, no seu dia 7 de setembro. E tem um outro versículo da Bíblia também, aí vocês podem dizer assim, nossa, o tema dela não é apenas bíblico. Sim, o meu canal é um canal de mensagens bíblicas. Porém, eu sou uma pessoa que eu leio também livros seculares. Os autores de livros dos quais eu leio, eles não são apenas autores e escritores cristãos gospels evangélicos. Não. Eu posso citar aqui, por exemplo, pensamentos assim de escritores que provavelmente, devido à época em que as pessoas, na época de Shakespeare, como eu já citei aqui, gente, eu me arrisco a dizer, me arrisco e duvido muito, estar eu errada, que Shakespeare chegou a ler a Bíblia. Provavelmente, gente, eu tenho para mim, porque naquela época a pessoa tinha que ser entendida, não tinha celular, né? A luz, com certeza, na época de Shakespeare, ao que me dá a entender, eu tenho para mim, ainda era, por exemplo, se eu não me engano, antes do querosene era óleo de baleia, que o pessoal usava para colocar, por exemplo, tochas na rua para iluminar as ruas, principalmente as ruas dos, eu vou colocar assim, magistrados da época. Se nós formos, por exemplo, assim, no MASP e ver pinturas, nós vamos ver assim, por exemplo, pinturas belíssimas de homens assim, desenhos feitos com
pessoas pintando, literalmente o quadro foi feito de uma pessoa pintando a luz de vela. Então ali a gente pode constatar de fato que era de fato arte. Porque não havia se o cara não pintasse na luz natural, mas eu já ouvi dizer que todo grande pintor, todo grande escritor, a ideia dele, ela tende a florar na madrugada. E eu tenho para mim que isto é verdade. Porque as minhas reflexões no tocante à Bíblia, eu confesso que elas me vêm na madrugada. Eu estou falando de mim. Mas eu já ouvi dizer que escritores, pintores, compositores, eu já li a respeito, já ouvi a respeito, que a madrugada para eles vamos colocar válvula de como dizer, de inspiração, né? Mas voltando aqui, hoje eu confesso que eu estava conversando com a minha mãe. Eu estava conversando com a minha mãe e em conversa com a minha mãe, eu a aconselhei. Vocês podem estar pensando, você aconselhou a sua mãe? Sim, eu aconselhei a minha mãe. Eu aconselhei a minha mãe porque ela passou por uma pequena eventualidade e nessa eventualidade lhe foi colocada em pauta acontecimentos de 1980, 1990. Nós não podemos resolver a data de ontem, que foi 7. Nós vamos resolver 1990, 1980? O que eu disse à minha mãe? Mamãe, chegue para esta pessoa, peça perdão a ela por ter errado, peça perdão a essa pessoa por ter errado, se perdoe também e diga a essa pessoa, vamos seguir em frente. Porque a Bíblia diz, deixando as coisas que para trás ficam. E seguir rumo, eu vou colocar da minha maneira, porque sim, o Espírito Santo, ele nos dá abertura, sim, para nós interpretarmos a palavra dele, como ao meditar nos vem, deixando as coisas que para trás ficam e seguir rumo à promessa. O que é a promessa? Eu tenho para mim que a promessa, o futuro nada mais é do que a promessa de dias melhores. A promessa, por exemplo, de uma enfermidade ser curada. Deixando as coisas que para trás ficam e seguir rumo à promessa. Promessa de dias melhores. Promessa de cura, promessa de esperança, de felicidade. E tem um outro versículo que diz, lançai mão do arado e não olhes para trás. Não olhe nem para a direita, e nem para a esquerda, e nem para trás. Lançai, ou seja, a mão eu vou colocar assim, lançai mão da sua vida e não olhes para o lado. Porque se você olhar para o lado, se nós estivermos vivendo nossa vida e nós olharmos para a esquerda, para a direita, para trás, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos dispersarmos. E ao nos dispersarmos, o que nós vamos fazer? Nós vamos prestar atenção no que o outro está falando, nós vamos prestar atenção no que o outro está fazendo e nós não vamos focar
no nosso momento, no momento que Deus deu para nós. A palavra de Deus diz que ele nos fez únicos. Se Deus nos constituiu únicos, isso significa que a minha vida é minha e eu tenho que lançar a mão da minha vida e não olhar para os lados, tá? E seguir em frente. Seguir em frente, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Gente, a Bíblia, ela é clara. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é clara. Nós vamos passar por dificuldades. Então, se naturalmente a vida em geral, naturalmente a vida, ela vai nos colocar à prova, ela vai nos fazer passar dificuldade, por que nós, seres humanos, seremos pedras de tropeço, como a Bíblia apresenta, na vida de alguém? Se a própria vida, ela já nos traz tropeços. Faz sentido se a própria vida, eu vou chamar a própria natureza, o próprio dia, a própria hora, o próprio momento, o nosso existir. A Bíblia diz que no mundo nós passaremos por aflições. Então isso significa o quê? Que a própria vida vai ser natural nós passarmos por aflições. Aí eu vou perguntar, faz sentido a vida já nos trazer aflição? E faz sentido um ser humano se colocar como instrumento de aflição, de opressão, de tormento na vida do outro? Faz sentido? Não, né? Não, né? Não faz sentido, tendo em vista que tem também um versículo que diz: "Se tu uma bênção". Então, se tem um versículo que nos impulsiona a sermos bênção, haja vista que o mesmo diz: "Se tu uma bênção". Então faz sentido. Faz algum sentido? Tem alguma lógica? A própria vida, o próprio Deus nos dizer que nós vamos passar por aflição e um ser humano, uma pessoa, um indivíduo se colocar como instrumento de aflição, de pedra de tropeço, de tormento, de acusação, de literalmente demônio na vida de uma pessoa? Não. Não faz sentido. Não faz sentido. Tanto não faz sentido que eu vou voltar novamente com esse versículo. O versículo diz: "Lançai mão do arado e não olhes para trás". E tem o versículo que eu apresentei de introdução que diz: "Deixando as coisas que para trás ficam". Eu não posso resolver. Gente, vamos por partes. Vamos supor. Tem, por exemplo, uma cozinheira. Uma cozinheira, ontem, 7 de setembro, ela deixou marinando, né? Deixou no tempero, vamos supor, uma carne. Ela vai receber visitas na casa dela, então faz todo sentido essa cozinheira se antecipar, né? E pegar a carne e deixar no tempero para o dia de hoje, né? Mas ela está visando o dia 8. No dia 7, ela ia receber a visita no dia 8. Faz todo sentido essa cozinheira se antecipar, como era
muita gente, faz todo sentido essa cozinheira se antecipar e deixar a grande quantidade de carne previamente temperada para o dia 8. Mas veja bem, a cozinheira, ela deixou a carne temperada do dia 7 para o dia 8. Porém, tem um detalhe. A cozinheira, ela jamais teria condições de pegar a carne do dia 8 e temperar no dia 7. Não tem como ela fazer isso. Não tem como ela voltar no dia 7 para temperar a carne. Não tem como. Ela pode ter deixado a carne pronta do dia 7 para o dia 8 e comer no dia 8. Ou ela pode fazer no próprio dia 7 e comer no dia 7. Mas ela não tem como voltar. Ela não tem como voltar no dia 7. E não temperar a carne, não fazer a carne e etc. Não tem como. Então faz todo sentido Deus dizer: deixai as coisas que para trás ficam. Em outras palavras, vamos no popular, para que ficar requentando o caldo? Eu conheço pessoas que não gostam de comida requentada. Eu conheço pessoas que gostam, por exemplo, de feijão feito no dia, arroz feito no dia, sabe, comida fresquinha? Conheço pessoas que não gostam de comida requentada. E eu posso ser franca? Essas pessoas têm toda a razão. Alguns requentos não valem a pena. Por exemplo, no verão, deixa uma comida, por exemplo, pega uma massa, uma lasanha, tá? Só um exemplo, pega-se um pedacinho no verão, aquele verão alto mesmo ali pelo mês de, vamos colocar assim, dezembro, tá aquela coisa úmida ainda, chuvosa, né? Mas vamos pegar ali aquele janeiro ali, né? Ou então agosto, mês de agosto, que fica aquele que eles chamam de veranico, né? Aquela seca. Aí você pega assim um pedaço de lasanha feito com um molho de tomate natural, tá? Não de pacotinho que contém conservante. Você faz uma lasanha com um molho natural e pega só para um exemplo e deixa esse pedacinho de lasanha fora da geladeira. Você faz para o almoço, deixa ela tampada num pote de plástico, fora da geladeira, em cima de um lugar assim meio abafado. A hora que você for abrir esse pote, ele está cheirando azedo. Por quê? O molho foi feito com tomate natural, não contém conservante, está calor. Não tem como você comer este requento dessa lasanha. Não vale a pena. Então, eu tenho para mim que quando Cristo ele diz: deixai as coisas que para trás ficam, não tem como você resolver, deixa, solta, sabe? Já ouviu aquela... Tem uma música que diz assim: solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Solta. Solta o cabo do problema. Solta as lembranças doloridas. Solta. Não tem como. Gente, uma vez uma esposa de um pastor, ela contou uma historinha que diz assim, que o esquilo, ele pega aquela, eu vou chamar de nozes, né? E ele tem mania de pegar as nozes e ele pega com a mãozinha dele. Eu já vi lá no Parque Trianon os esquilos comendo o frutinho deles lá.
E eu vi com os meus próprios olhos ele enfiando a patinha dele no buraquinho, escondendo o frutinho. Eu vi no Parque Trianon, em São Paulo. Eu achei fofo. Eu só não deu para eu ver mais porque chegou uma moça e essa moça perguntou para mim se podia fazer o desenho do meu rosto. Eu tava com o cabelo todo espetado assim para cima, puxei bem a franja aqui com gel aqui, meu cabelo tava curtinho e essa moça ela fez o desenho, ela desenhou o meu rosto. Aliás, não foi uma moça, foi um desenhista lá do Parque Trianon. Ele desenhou meu rosto porque, a hora que ele perguntou se podia me desenhar, eu disse que sim, porém eu já adiantei para ele que eu não tinha, não tinha como pagá-lo. Aí ele disse assim para mim que eu podia fotografar o desenho que ele fez. Ele disse que estava há pouco tempo no Brasil e que ao mirar-me me achou muito bela. Gente, não sei o que ele fez com meu retrato, tá? Mas enfim, eu só sei que eu posei no Parque Trianon lá no rosto para um rapaz. E enquanto eu estava posando, ele não podia me mexer. Eu não podia me mexer, eu fiquei olhando assim vamos dizer, pro nada. Quando eu olho assim um esquilo com uma frutinha na mão, escondendo num buraquinho de uma árvore. E eu lembrei da historinha que essa esposa desse pastor contava. Ela contava que o esquilo pega a frutinha, coloca dentro do buraquinho da árvore, porém, quando ele vai tirar, ele quer tirar de monte. E aí ele fecha a mãozinha e ele não consegue tirar. Ele não quer soltar a frutinha que está lá dentro do buraquinho da árvore e também não quer, ele não solta, mas também não tira a mãozinha. E aí ele fica ali. Só que no nosso caso, a música diz: solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Vamos ser sinceros? Se nós não soltarmos o passado, como que nós vamos navegar com fé em Jesus, sendo que Deus ele nos promete novidade de vida? A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus deu meia-noite. A hora que der meia-noite, a misericórdia de Deus ela está sendo renovada nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus ela se renova em nossas vidas a cada dia. Eu não sei quantos anos você tem. Não sei se você tem 20, se você tem 30, se você tem 50, se você tem 40. Eu só quero te dizer que se você tiver 30 anos, nestes 30 anos seus, a misericórdia de Deus ela foi renovada diligentemente durante 30 anos, todo dia. Nesses 30 anos, 365 dias, Deus está renovando a misericórdia dele. E ele nos promete novidade de vida. E nos prometendo novidade de vida, ele diz: deixai as coisas que para trás ficam e segui firme rumos à promessa. O que é a promessa? Para mim, Edilene, promessa de dias melhores. Sabe final de ano? Final de ano. Promessas de dias melhores, promessas de saúde, promessas de prosperidade, de
Despensa cheia, geladeira cheia, e etc, e etc. Promessas de emagrecer, promessa de parar de fumar, promessa de não beber tanto. E aí ele diz mais: lançai mão do arado. Eu vou colocar assim: lançai mão da sua vida. E não olhe para os lados. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Não preste atenção no que o outro está fazendo. Foca na sua vida. Eu quero dizer que muitas vezes tem algumas pessoas... Alguém já ouviu um ditadozinho assim? Tem gente que joga verde para colher maduro? Ou tem gente que conta um assunto para que você também conte um outro, né? Tem gente que é dada a isso. Tem gente que para saber de alguma coisa, ou ela inventa alguma coisa para alguém, ou ela conta alguma coisa. Geralmente quem conta uma coisa para alguém, essa pessoa, ela também está querendo saber de alguma coisa. Só que na minha opinião, quando Deus diz lançai mão do arado, ou seja, pegue a sua vida, eu vou apresentar assim, e não olhe para os lados. Porque se a gente for olhar para os lados, outro dia eu estava ouvindo uma frase no Facebook onde a mesma dizia assim: se eu for fazer tudo o que eu tenho vontade, eu não vou ter terminado o dia e eu já estou presa, eu já estou processada, presa, e se eu não fui presa, a polícia está atrás de mim. É uma piada. Mas se nós não lançarmos mão do arado, se nós não lançarmos mão da nossa vida e não prestarmos apenas atenção em nossas vidas e nós ficarmos ligados no que o outro está dizendo, no que o outro está falando, nas risadinhas, no tititi, no mimimi, infelizmente, nós não vamos estar fazendo o que diz o livro de Monja Coen. Nós não vamos estar vivendo o nosso momento. Gente, a palavra não é a palavra de Deus. A vida é breve. E se a gente for prestar atenção no outro, a nossa vida vai ser mais breve ainda. E se nós ficarmos fixados no passado, 1980, 1990, se eu não posso resolver alguma coisa do dia 7 de 2023, eu vou conseguir resolver 1980? 1990? Não por um acaso, Cristo disse: deixai as coisas que para trás ficam. Não tem como. A única coisa que pode ser resolvida, por exemplo, uma pessoa pegou a roupa do dia 7 de setembro e deixou no roupeiro para lavar no dia 8. Dá para ela lavar, mas ela não pode voltar lá no dia 7 e lavar a roupa novamente, que ficou suja para o dia 8. Não tem como. Se ela não lavar no dia 7, não tem como ela voltar para lavar no dia 6, não tem como. Então eu volto a repetir. Em conversa com a minha mãe, o conselho que eu dei para ela no dia de hoje foi: mamãe, senta com esta pessoa, peça perdão a ela, diz a essa pessoa que a senhora também se perdoa
e vamos seguir em frente, porque é vida que segue. Alguém já ouviu essa frase? É vida que segue. Não dá para resolver. Haja vista que crescemos, pessoas casaram, tiveram filhos, os filhos já estão namorando, ou seja, houve-se todos um desenrolar de existência e estão se requentando caldos. Volto a repetir, alguns requentos não valem a pena. É mais fácil ligar para a pizzaria ou para algum lugar pedindo um sanduíche. Lançai mão da sua vida. Eu vou apresentar assim. E não olhes para trás. Se Deus está dizendo, lançai mão do arado, eu estou colocando dessa forma. Lançai mão da sua vida. E foca nela, não presta atenção no outro, não. Porque se você prestar atenção no outro, você vai ter vontade de descer a mão nele. Entendeu? Porque tem gente que se coloca no caminho. Eu volto a repetir. A vida já nos coloca situações conflitantes. Aí vem um ser humano revestido de literalmente espíritos demoníacos para empatar. E você vai prestar atenção naquilo? Não dá, por favor. Será que foi mesmo para isso que Deus nos constituiu? Será que foi mesmo para isso? Já não basta as tragédias naturais? Gente, uma coisa é ter uma chuva que toma toda conta de uma cidade e invade a enxurrada, invade casas e etc. Outra coisa é uma pessoa se embebedar, entrar num carro e invadir a casa de alguém. Tem tragédias naturais, eu tenho para mim que são muito mais fáceis de sermos relevadas e relevar do que tragédias provocadas, tragédias anunciadas. O ser humano ser alvo de tragédia na vida do outro não é nada legal. A chuva, ela cai. Haja vista que houve um dilúvio de muitos dias. A terra ficou toda coberta de água. É natural. Tragédias naturais. Só que não faz sentido tragédias humanas. Não faz. Me perdoem se alguém acha que eu estou errada. Não faz sentido tragédias humanas. Nós estamos em 2023. Nós temos aqui Caim que matou o próprio irmão. Não é possível. Até um ateu sabe dessa história. Como que alguém pode perder tanto, deixar a coisa, perder tanta noção assim a ponto de num café da manhã, numa festa de Natal, matar uma família inteira numa festa de Natal? Não! Se é uma chuva um esbarrancado, uma árvore que caiu em cima da casa da pessoa, e é uma coisa, tragédias naturais. Mas nós estamos falando de ser humano querendo consumir seres humanos. Deixai as coisas que para trás ficam. Segui a promessa. Você tem algo dentro de você que te magoa no passado? Eu vou ensinar um exercício aqui facílimo. Olhe-se no espelho e repita durante 7 dias o Salmo 91 e diga para você: eu me amo,
eu me perdoo, eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou bem-sucedida, eu sou feliz, eu sou o que Deus diz que eu sou. E o que Deus diz que nós somos? Nós somos luz e sal. Luz do mundo e sal da terra. Gente, se eu sou luz, se a luz estiver muito forte, ela cega. Se o sal passar do ponto, você não consegue comer. E se não tiver sal, fica sem gosto. Uma comida sem sal é mais complicado da gente conseguir ingerir do que uma comida sem alho, uma comida sem pimenta, uma comida sem orégano. Pois Deus está querendo dizer que nós somos sal e luz. Ou seja, nós temos que ser equilibrados. Porque a luz muito forte, ela cega. E o sal, se ele excede no seu teor, ele se torna ruim. Para nós, dá até pressão alta, para vocês verem, né? Então, se nós somos sal e luz, eu não posso chegar apontando o dedo para ninguém. Eu não tenho que ser pedra de tropeço. Aí fica aquelas frases, né? Que os muros caem e que as mãos se estendam. Que se derrubem-se os muros. Hoje fazem-se muros. Mas, e eu volto a repetir, deixando as coisas que para trás ficam. Eu não tenho como resolver 2080. Eu não tenho como resolver uma situação que ocorreu em 1980 e eu acredito que ninguém tem. A não ser que seja, por exemplo, alguém já viu aí, por exemplo, assim, olha, pessoas que têm dinheiro a ser resgatado e que trabalhou nos anos de 1980, 1985, 1986, 1999, pessoas que trabalharam nessa data, que têm dinheiro a ser resgatado. Você concorda que dá para você resgatar? Se você trabalhou nessa data, se você está com a documentação toda ali em dia para apresentar na Caixa, que é o banco que geralmente, ou no Banco do Brasil, que geralmente mexe com esse tipo de detalhe. Você concorda? Mas outras situações, por exemplo, uma pessoa teve um filho em 1980. A moça engravidou em 1980. E nós estamos em 2023. De repente, ela, mãe solteira, o filho já grande, né? 2080, 2023, o filho tá grande, concorda? Aí o filho, mãe, eu quero saber quem é meu pai. Faz todo sentido. Ele ir lá atrás, em 1980, ele está em 2023, a mãe engravidou em 1980, ele quer saber quem que é o pai dele. Faz sentido. Ele ir atrás, ele pesquisar, ele querer saber. Mas algumas eventualidades na vida, se não for, por exemplo, um filho querendo saber quem que é o pai que a mãe engravidou em 1980. Se não for, por exemplo, um dinheiro a ser resgatado que a pessoa simplesmente ficou lá sem saber e de repente descobriu que esse dinheiro está lá desde 1990. Dá para resgatar, concorda? Agora, algumas situações, por exemplo, abstrata, como por exemplo, a mãe que saiu e deixou o filho sozinho, tem como? O único
jeito que tem é a mãe chegar para o filho e dizer: meu filho, me perdoa por ter deixado você em 1980 sozinho e ter ido para cá. Porque a mãe também não tinha muita coisa para fazer naquela época. Não tinha. Era uma época em que as pessoas não tinham muita coisa para fazer. Tanto não tinha que até assistir televisão muitas vezes era na casa do outro, porque a pessoa às vezes não tinha TV em casa. Então, existem coisas que dá, por exemplo, uma mãe solteira que teve um filho em 1980, o filho quer saber em 2023 quem é o pai dele, dá para saber quem é. O cara foi mexer na papelada dele lá, amarelada lá pelo tempo, e descobriu que tem um dinheiro lá para ser resgatado, lá, um FGTS, e etc. Dá para resgatar, dá. Mas outras coisas, algumas coisas não dão para serem resgatadas. Então, o único jeito é ser perdoadas. E quando Deus diz: deixai as coisas que para trás ficam e segui rumo à promessa, eu tenho para mim que ele está querendo dizer: perdoe, se perdoe e siga em frente. Porque algumas coisas não tem como resolver. O único jeito de resolver é perdoando, se perdoando. O único jeito. Tá bom? Então, foca na sua vida, lança a mão dela e não olhes para o lado. Tá bom? Diante dessa, eu deixo aqui para vocês um abraço. Desejo a vocês um excelente final de semana e até o próximo vídeo.